Oi, eu sou Dani Jacobsen e está começando mais um Mãe Sem Culpa, um programa que fala sobre maternidade com muita informação, acolhimento e, é claro, sem culpa. Para quem me acompanha no Instagram, já sabem que temos um novo integrante aqui no estúdio, o Dom. Eu fiz uma enquete e escolheram o nome de Dom para esse urso lindo. Ele foi feito com muito amor e carinho pelo ateliê Pequeno Carneirinho. Eles fazem tudo à mão, com muita delicadeza, é tudo personalizado e exclusivo. Vou deixar o Instagram deles aqui na tela. Inclusive, o quarto da minha filha foi todo feito por eles. Então aqui, um beijo muito especial para vocês. Agora, voltando para o programa, hoje vamos falar sobre introdução alimentar. E eu trouxe um especialista nisso, o pediatra Roger Zorzi. Roger, por favor, seja muito bem-vindo aqui no programa. Olá, Dani. Tudo bom? Prazer, obrigado pelo convite. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Pode sentar. Então, doutor, te apresenta, fala um pouco do seu trabalho e também aonde você atende. Primeiramente, obrigado pelo convite, obrigado por participar desse programa, que eu já acompanho, é muito legal. Meu nome é Roger Zorzi, sou médico pediatra, eu atuo muito na atenção básica, consultório, também sou coordenador hospitalar do Hospital de São Jerônimo, sou professor de medicina da Universidade Luterana do Brasil, a UBRA, né? E atuo bastante nessa parte de introdução alimentar, gosto de acompanhar os pequenos desde o nascimento ali, pegando bem a parte da introdução alimentar, que é muito importante. Inclusive, né, tu fez um e-book. Isso, eu lancei um e-book que acabei transformando depois em livro, onde eu pego muito a questão do que as famílias me trazem no dia a dia do consultório e também o que diz a Sociedade Brasileira de Pediatria sobre introdução alimentar. É um conteúdo bem legal, que inclusive eu quero depois deixar gratuitamente para quem olhar nosso programa, pode me chamar lá no Instagram e eu passo depois o link. Olha que bacana, eu já vou deixar então o teu Instagram aqui também na tela e vamos entrar no quadro então de perguntas. Doutor, quando a gente deve iniciar a introdução alimentar? Isso é uma pergunta muito importante, tá? Eu sei que quando chega próximo ali aos 5, 6 meses, as famílias já têm uma ansiedade, já querem começar o quanto antes, porém é muito importante que a gente inicie a introdução alimentar quando o bebê estiver apto para comer. Isso tem a ver com a idade do bebê, normalmente em torno dos 6 meses, mas também tem a ver com sinais de prontidão alimentar. De repente, ele mostrando que a cabecinha já está um pouco mais firme, né? Isso. Essas questões, né? Isso. Os sinais de prontidão, eles têm a ver com o bebê sentar, né? A cabeça está firme, o quadril está bem colocado, mas também tem outros sinais, como o bebê demonstrar interesse pelos alimentos, né? E o bebê perder o reflexo da língua, que é um reflexo que o bebê usa para amamentação, e que depois precisa inverter para poder puxar o alimento para dentro. Perfeito. E quais seriam os alimentos mais recomendados para iniciar a introdução alimentar? Eu gosto muito, tá, de iniciar com alimentos naturais. Tá? Esses alimentos naturais, frutas, verduras, né, coisas que para o paladar são bem aceitáveis, né? Tu pode amassar, pode raspar, ou também verduras que quando cozidas também tu consegue amassar ou raspar, né? São coisas naturais, são coisas que têm uma boa aceitação do paladar e para o intestino do bebê também tem pouco nível de alergia, não causa constipação. Perfeito. O que seria a sigla BLW e seria uma técnica mais indicada? Então, BLW é um novo método de introdução alimentar, né? Temos hoje 3 métodos de introdução alimentar. O método tradicional, onde é essa forma que eu te comentei, raspar, amassar os alimentos, a mãe dando, né, ou o cuidador dando o alimento para o bebê.
O BLW é um método que estimula a autonomia do bebê, onde o bebê pega com sua própria mão o alimento, leva até a boca, né? O bebê que faz sua introdução, e isso estimula muito a autonomia. Se é melhor ou não, ainda não tem estudos, não tem evidência científica que é melhor. Eu, particularmente, gosto de fazer um mix ali dos dois métodos, tá? Nem só um, nem só o outro. Um tu introduz e o outro tu estimula a autonomia. Sim, e essa técnica seria para comer alimentos um pouco mais sólidos? Isso mesmo. O BLW, traduzindo para o português, é uma introdução alimentar guiada pelo bebê. Então, serve muito para te dar aqueles alimentos que tu consegue cortar eles em forma de cubo, em formas retangulares. Por exemplo, cenoura, por exemplo, banana, alimentos que o bebê consegue pegar e levar à boca, né? Esse método é legal, é muito importante, porém tem que ter alguns cuidados, tá? Sempre que usar o método BLW, o bebê precisa estar bem sentado na cadeirinha de alimentação, sob supervisão dos pais, para não correr risco de engasgo. Sim, tem que ter toda a atenção nesse momento, né? Toda a atenção dos pais, exatamente. E, doutor, para iniciar, assim, já a introdução alimentar, tu recomenda que se inicie com todas as refeições? Café da manhã, almoço, janta, lanche, tudo incluído ou não? A introdução alimentar, ela tem coisas que a gente segue, né, à risca, e tem coisas que é bom a gente seguir o ritmo de cada bebê. Cada bebê é único, né? O que funciona, por exemplo, para a tua bebê, pode não funcionar para outro bebê. Então, eu recomendo que a gente comece com 2, 3 refeições por dia, mas muito da vontade da mãe, da vontade do bebê. Tem bebê que começa e come e só vai, assim. Tem bebê que patina um pouco, demora um pouquinho mais. Então, é importante a gente também respeitar a vontade do bebê, a prontidão do bebê, né? Sem acelerar o processo. Eu sempre digo que a introdução alimentar, ela tem dos 6 meses até os 2 anos para ser concluída. Então não precisa ser nos primeiros 2 meses, 3 meses. Tem muito tempo, né? É que eu acho que as mães já ficam com aquela ansiedade, né, de querer fazer tudo, né? Tudo Exatamente. perfeitamente. E a gente sabe que não é uma receita de bolo. Exatamente. Né? Cada bebê é único e cada família tem o seu método. Né? Exatamente. Quando é forçado, acaba trazendo o alimento uma experiência negativa, né? Então, não é legal forçar, assim, deixar o bebê ter sua autonomia, sua vontade, sua prontidão. Perfeito. Em relação ao preparo dos alimentos, como que deve ser feito, assim, o tempero? Eu sei também que sempre as avós, as pessoas um pouquinho mais antigas, elas gostam muito de me dizer, assim, ou de perguntar quando vão na consulta: doutor, mas tu vai dar sem sal a comida e vai ter gosto? Isso não tem graça nenhuma. Nós, adultos, a gente tem um paladar muito acostumado a coisas salgadas. Se tu comer algo hoje que não tem sal, parece sem gosto, parece sem graça, né? O bebê não. O bebê tem um paladar virgem. Tudo ele está experimentando pela primeira vez. Então, o alimento, mesmo sem sal, ele tem graça para o bebê, ele tem sabor. Então, é muito importante a gente não dar sal para o bebê até 1 ano, não dar açúcar até 2, né? E se quiser temperar, usar temperos naturais. Alho, cebola, páprica, temperinhos, cebolinha, temperinhos naturais mesmo. E tem uns temperinhos também que são feitos para criança, né? Que são feito com cenoura, feito com beterraba. Isso, né? isso. Umas coisinhas assim que são feitos para bebês. Isso, exatamente. E que não mascaram o gosto do próprio alimento, né? Perfeito. E quando que a gente deve incluir a água na introdução alimentar? Desde o início do primeiro alimento. Tá? Até é importante a gente falar isso, porque mesmo agora a gente está no inverno, né? Mas mesmo no verão, o bebê que toma só leite materno ou que toma só fórmula,
não precisa água antes da introdução alimentar. Tanto o leite materno quanto a fórmula já tem a quantidade de água suficiente para o bebê ficar bem hidratado. No momento que tu começa a dar outros alimentos, aí sim precisa introduzir a água junto. Suco, nem pensar, né? Suco não. Porque muitas mães devem te perguntar, né? Posso dar um suquinho? Chá também perguntam muito no inverno, né? Não precisa dar suco. Na verdade, não é recomendado que dê suco antes de 1 ano de idade. Mesmo suco natural, a gente prefere que dê a fruta. A fruta, quando a gente transforma em suco, perde muita fibra. Então, a gente prefere que o bebê chupe a laranja do que tome suco de laranja, por exemplo. Perfeito. Em relação aos alimentos, tá? Quais seriam os que a gente deve evitar, tá? Ou ter uma cautela por eles serem alimentos altamente, né, alergênicos? Uhum. A gente tem um espaço na introdução alimentar chamado janela imunológica, tá? Que é entre os 6 e os 9 meses. Neste período, a gente deve introduzir os principais alimentos que podem causar alergia, né? No Brasil, o ovo é o principal causador de alergia, né? Nos Estados Unidos é o amendoim, por exemplo. Mas o ovo é um alimento que a gente precisa introduzir o quanto antes. Depois o peixe, a aveia, o amendoim, né? Como que eu gosto de fazer, tá? Eu sempre digo para as mães, oferece o ovo, a clara, a gema bem cozida, né? E um pedaço bem pequeno. Dá só aquele pedaço pequeno e aguarda 5 minutos, 10 minutos, para ver se vai causar alguma reação. Se causar alguma reação, como a ingestão foi pouca, vai ser só um vermelhidão em volta da boca, não vai ter uma reação muito grande. Aí tu já suspende. Se não causar, daí tá liberado. Bom, a próxima pergunta seria mais ou menos o que tu respondeu, mas o que a gente deve fazer, né, em casos de alergia ou intolerâncias, né, alimentares, e como que a gente pode identificar? Sim. Tem diferentes tipos de alergias, né? Tem alergias que são reações locais e tem reações generalizadas, né? Quando a gente dá um pequeno pedaço, a gente vai provocar no máximo uma reação local. Então, por isso eu sempre recomendo começar dessa forma. Se tu começou dando pouco, é só uma reação local, suspende, sempre que tiver uma alergia, a gente suspende aquele alimento e comunica teu pediatra, né, para ter cuidado com aquilo. Inclusive, outro motivo para a gente dar o ovo logo após os 6 meses é que a vacina da febre amarela tem ovo. Então, antes da febre amarela, que é a vacina dos 9 meses, a gente já precisa ter feito esse teste do ovo, principalmente. Tá, e em relação, assim, castanha, amendoim, né, também tem a questão do camarão. Quando que a gente pode introduzir isso também na alimentação? Entre os 6 e os 9 meses, né, que é a janela imunológica. Primeiro testa o ovo, liberando o ovo, começa a testar peixe, camarão, aveia, amendoim, né, outras oleaginosas. Tenta sempre entre 6 e os 9 meses, sempre com uma pequena quantidade, não deu nada, segue dando. Tá, outra pergunta aqui. Como posso garantir que meu bebê ele possa receber todos os nutrientes que ele necessita? É importante a gente ter uma alimentação bem variada, né? A gente sempre recomenda que o prato, quanto mais colorido, o prato quanto mais diverso, melhor. Se recomenda que coloque os 5 grupos alimentares, tá? Que coloque cereais, coloque legumes, coloque verduras, coloque proteínas, tá? E coloque sementes também. Quanto mais variado, melhor. Um dos motivos da gente introduzir os alimentos após os 6 meses é que até os 6 meses o leite materno ele dá conta. Após os 6 meses, o bebê precisa de mais vitaminas, precisa de mais minerais e o bebê está se desenvolvendo, né? Está crescendo. Então, esse acréscimo que ele precisa vai vir da alimentação.
quanto mais rica, mais diversa a alimentação, melhor para o bebê. Tá, e a última pergunta, eu gostaria de saber, as mães, né, que ainda amamentam, qual que seria então o papel do leite materno e também em que momentos que ela pode oferecer, né, o leite? O leite materno é, sem dúvidas, o principal alimento do bebê, né? O leite materno, ele é o mais completo. O leite materno, ele favorece, ele estimula tanto o vínculo, né, mãe-bebê, que é muito importante, mas também a imunidade do bebê, o desenvolvimento do bebê, maturação intestinal, maturação cerebral. Então, mesmo começando a introdução alimentar, é muito importante tentar manter o leite materno até 1 ano ou de preferência até 2 anos, né? O leite materno ele pode sendo intercalado com os alimentos. No começo da introdução alimentar, como o bebê ainda está aprendendo a comer, o leite materno segue igual, livre demanda, tudo certo. Depois que já está bem estabelecidas as comidas, tu vai dando nos intervalos ali entre as refeições. Perfeito. Então agora a gente vai entrar no quadro o que a gente deve investir. Nesse quadro, assim, eu gostaria que tu falasse um pouco de itens, porque muitas mães, quando começam a introdução alimentar, ainda mais mães de primeira viagem, né, ficam com muitas dúvidas no que comprar, no que investir. Então eu gostaria que tu mostrasse, né, o que realmente é necessário. Perfeito. Primeiramente, é muito importante a gente investir no acompanhamento, né? Antes de qualquer item, é muito importante a gente manter o acompanhamento com o pediatra, com o nutricionista. E depois vem os itens. Aqui a gente tem alguns exemplos de itens que são muito importantes, tá? Por exemplo, a cadeira de alimentação. A cadeira de alimentação é fundamental. Tá? A hora de alimentar o bebê é aquela hora que o bebê deve estar sentado na cadeira de alimentação, não se alimenta no colo, não se alimenta com o bebê brincando, tá? Sentado numa cadeira que seja segura. Aqui a gente pode ver que essa está bem presa, tá? E tem cinto para o bebê. Além da cadeira de alimentação, outras coisas que são importantes, tá? Esse aqui é nosso copo de transição, tá? Esse copo de transição é muito importante. Ele vai ser o meio termo ali entre a mamadeira e o seio materno para o copo do adulto, né? Para o copo que a gente toma hoje. O copinho de transição, ele tem que ser um copo seguro, onde o bebê consiga segurar com uma mão ou com as duas, né? E que tenha uma trava que não vire. O bebê vai conseguir fazer a sucção aqui sem virar a água em cima de si mesmo. Temos o pratinho, tá? Os pratinhos de preferência, esses emborrachados que são mais difíceis de virar. Lembrando que o bebê, quando tá comendo, ele vai dar tapa para tudo quanto é lado, né? Esse pratinho aqui, ele tem uma ventosa. Tu acha que ele seria o ideal? É aqueles que não vira, né? Que a criança não vira. Eu acho que exatamente. Né? Esses com a ventosa seriam o ideal. Claro que melhor ainda se ele coubesse aqui na nossa cadeirinha, né? Se fosse adequado ao tamanho da cadeira. Esses com a ventosa são melhor porque o bebê vai comer e vai dar tapa. Então, se o bebê der tapa aqui, ó, vai ser difícil ele virar de contra ele mesmo. Então, é o ideal. Tá? Os talheres para o bebê, é ideal que o talher seja com um material que não vá machucar, tá? Quando o bebê coloque na boca. Aqui a gente tem boas opções, tá? Que são aqui materiais em silicone, tá? Que não vai machucar o bebê. Tanto colheres de silicone quanto garfos com ponta arredondada, tá? Aqui a gente tem essa outra colherzinha que é interessante, que muda de cor, né? Conforme o calor. E aqui temos nosso amigo babador também, né? Que é muito importante, né? É muito importante, porque principalmente quando a gente vai começar o BLW, né? Que é onde vai dar mais sujeira, onde o bebê vai sujar a cia, vai sujar as coisas, e o babador vai ajudar bastante com isso também. Acho que esses itens aqui são fundamentais, sem esquecer do acompanhamento, né? Perfeito. Esses aí, então, são os que devem ser investidos. Devem ser investidos, com certeza. Perfeito, então.
Então agora a gente vai fazer uma brincadeirinha aqui no quadro Ajuda ou Atrapalha. Doutor, eu vou te perguntar então e tu vai me dizer se isso ajuda ou atrapalha na introdução alimentar. Perfeito, vamos tá lá. Bom? Música na hora da comida. Depende da música. Depende da música, tá? Se a música é uma música tranquila, relaxante, ajuda. Porque tu vai colocar a música, o bebê vai entender até que é hora de comer, né? Vai associar uma coisa com a outra. Se for uma música divertida, uma música de brincadeira, uma música cabeça, ombro, joelho e pé, já pode atrapalhar, né? É verdade, bem pensado. Prato colorido. Prato, quanto mais colorido, melhor, né? Que nem a gente comentou antes. Quanto mais cores, mais nutrientes para o bebê. Comer na cadeira de alimentação. Fundamental, assim, ó. Fundamental é regra, inclusive, quando vai fazer o belo dado. Precisa. Da cadeirinha. Ajuda, com certeza. Família reunida. Ajuda muito, com certeza. O ato de comer tem que ser um ato que reúne família, né? O ato de comer, ele precisa ser um momento da família e o bebê aprende muito pelo exemplo. Então, eu sempre digo para as mães, tu quer que o teu bebê coma uma coisa, come essa coisa na frente dele. É o melhor método dele comer. Também porque tu cria um ambiente acolhedor, né? Cria um ambiente acolhedor, perfeito. TV ligada. Atrapalha. Atrapalha, com certeza. É uma distração para o bebê, né? E até para nós é uma distração, para o bebê também é. Sim. Rotina com horários para as refeições. Então, atrapalha, depende, tá? A rotina é importante, essa rotina que a gente comentou. É hora de comer, vamos sentar à mesa, vamos desligar a TV, vamos comer todos juntos. Isso é legal. Mas a rotina de tem que comer tal horário, tal coisa, aí não precisa, né? Pode ser um pouquinho mais flexível. Assim, Isso. Ter mais flexibilidade. Mais flexibilidade, exatamente. Redinha para frutas e legumes. Atrapalha. Porque isso é uma polêmica, né? É uma polêmica, é uma polêmica. Tem muitos conteúdos, né, hoje que favorecem a compra das redinhas, das chupetas, onde tu coloca, né? Para quem não conhece, a redinha, ela é aquela chupeta onde tu introduz um alimento dentro da chupeta, né? E o bebê, ele fica chupeteando, né? Ele fica sugando ali, né? Chupando. Chupando ali o bico, né? A redinha. Mas atrapalha porque parece que todos os alimentos têm a mesma textura, né? Então o bebê, ele desconhece. Tu vai dar por exemplo, uma banana dentro da redinha. Quando o bebê for pegar a banana mesmo, ele não vai reconhecer a banana como ela é, né? Perfeito. Então, é melhor o alimento in natura sempre. Então a gente vai agora entrar no quadro Dica do Especialista. Aqui, doutor, o que acontece? Eu recebi muitos relatos de mães, tá, com bebês de 1 ano e pouco, que estão tendo muitas dificuldades em fazer os bebês comerem, tá? Algumas me relataram que os bebês têm seletividade alimentar, ficam cuspindo, né, a comida, e mesmo insistindo muito, acabam comendo pouco. Né? Então, o que fazer nesses casos e também o que a gente pode fazer para que esses momentos em família, das refeições, sejam momentos mais agradáveis? Sim. É um tema bem importante, tá? É um tema muito em alta, a seletividade alimentar, também por conta do autismo, né? Que tem crescido muito o número de diagnósticos. Mas, assim, é um processo, tá? A seletividade alimentar, ela nem sempre é um problema. Muitas vezes tem a ver com o processo de desenvolvimento do bebê. O bebê, quando ele é menor de 1 ano, por exemplo, ele é muito guiado pelos pais. Quando o bebê cresce 2 anos ou pré-escolar, ele começa a ter uma independência muito importante. Então ele não aceita mais aquilo que ele não quer. Ele começa a escolher. Qual que é o grande problema nesse ponto, tá? A gente vai dar uma alimentação para o bebê que antes dava, por exemplo, arroz, feijão, carne, salada. O bebê recusa. O que os pais costumam fazer inocentemente, né? Mas
prejudica o bebê de certa forma? Oferecem outras coisas ou tentam barganhar, né? Por exemplo, assim, se tu comer a comida, tu vai ganhar a sobremesa. Isso cria no bebê uma experiência negativa com a comida e positiva com a sobremesa. Ele não está comendo a comida porque ele quer a comida, porque ele quer a sobremesa, né? Então, cria essa barreira entre ele e a comida. Outra coisa é a troca. Tu não quer comida? Tu quer salgadinho. Então, eu vou te dar o salgadinho para te não ficar sem comer. Essas coisas são muito prejudiciais, tá? Essas coisas, elas ajudam a criar seletividade. Por mais que as mães cheguem, às vezes, no consultório dizendo meu filho não come nada, né? Ele come. Toda criança come, né? Ou ele está comendo pouco, ou está comendo mal, mas está comendo. Então, a gente precisa cuidar da qualidade da alimentação da criança, tá? E também não barganhar, que nem a gente falou, tá? É uma fase, costuma passar. Então, insistir, tá? Dar outras formas o alimento. Muitas vezes tu tá dando a cenoura picadinha, dá a cenoura em purê, dá a cenoura, compra aqueles moldes, sabe? Faz um purê ali dentro de um molde, dentro com cara de bichinho, bota a cenoura para seus olhos, cria uma forma lúdica, outra forma de oferecer, muitas vezes dá certo. Eu acho que toda mãe passa, né, por essa fase, que é uma fase um pouco mais complicada, né? Mas o que funcionou para mim foi começar a temperar um pouquinho mais esse momento, né? Porque depois de um ano já pode começar a botar um pouquinho mais de tempero, né? Então, assim, começar a dar um tempero a mais, né? Fazer, e não sempre dar o mesmo alimento, diversificar. Perfeito. Né? Perfeito. Precisa diversificar, precisa, que nem a gente conversou, criar o momento família, o momento comida. Precisa que os pais comam na frente, né? Muitas vezes os pais chegam para mim e dizem assim, meu filho não come fruta. E eu pergunto para eles, vocês comem fruta? Né? Porque não tem como tu querer que teu filho coma algo que tu não come. Então, tem que ser toda essa experiência, tem que diversificar e tem que não desistir de dar aquilo que o bebê precisa comer. Perfeito. Doutor, então gostaria de agradecer a tua presença aqui no programa, foi uma honra, nosso papo foi muito esclarecedor, foi muito bom, quero te agradecer então. Eu quero agradecer muito o convite, quero agradecer o convite também dos telespectadores. Foi uma honra para mim participar do programa, esclarecer as dúvidas. Sei que é um assunto muito bom, muito importante, a gente poderia falar horas aqui sobre isso. Verdade. E você aí de casa, se quiser participar aqui do programa, vou deixar o meu Instagram aqui na tela. Você pode entrar em contato comigo, mandando dicas, sugestões, mensagens, relatos, vídeos, o que você quiser, que eu vou ter o imenso prazer em respondê-los. E agora eu vou encerrar o programa com uma mensagem final. A introdução alimentar é um momento crucial no desenvolvimento do bebê. É fundamental para garantir o recebimento de nutrientes essenciais para o crescimento saudável, desenvolvimento do paladar e aceitação de novos sabores. Ajuda na coordenação motora, promove a socialização ao compartilhar refeições em família e criando um ambiente acolhedor. É uma fase que requer paciência e atenção, mas que promete trazer recompensas emocionais e de saúde duradouras. Aproveite essa fase com alegria e amor. Que essa jornada seja repleta de descobertas saborosas, momentos especiais e a construção de memórias afetivas incríveis. Um beijo e até o próximo Mãe Sem Culpa.